A bonequinha Candice, comecei pelo corpinho, colei a calcinha nas duas partes. Esse é o esquema de estrutura do pescoço. Colo 2 retângulos de feltro, passo cola, posiciono o palito de algodão doce e protejo com mais um retângulo de feltro. Esse palito é de algodão doce, tem uns 10 centímetros aproximadamente, mas você pode usar arame também. O caseado eu fiz utilizando a linha de costura comum, utilizando um fio somente. Então, iniciei o caseado no meio das perninhas, depois em toda a volta. E antes de finalizar o caseado da lateral da perninha, fiz um pouco do enchimento lá no pescoço, até no meio da barriga, e depois finalizei o enchimento pelas próprias pernas. E para fechar essas aberturas, usei o pontinho chuleado, como se fosse um fuxico para deixar a fibra no lugar certo. Os bracinhos muito simples, é só casear e encher. Colei as duas partes da franja, lembrando que a menor é para a parte interna. Daí fiz esse caseado na parte de baixo para dar um acabamento mais bonito. E aí usei a linha de costura comum, um fio também. O detalhe dessa franja, usei o ponto atrás, que já tem vídeo aqui no canal ensinando. Usei um tomzinho de rosa mais escuro. Preparei também a parte de trás, deixando aproximadamente 3 dedinhos sem colar na parte de baixo. E aí, fiz o caseado em toda a volta. Lembrando do rostinho, que já fiz também o bordado antes do caseado. Esse vincado dos olhos que não pode faltar para dar um realce nesse rostinho. Colei as orelhas, que são separadas. Os coquinhos eu caseei pelo lado avesso, desvirei a costura para poder fazer o enchimento. E o enchimento é um tico de nada de fibra só para dar um voluminho dentro, para poder fechar essa abertura. E esse fechamento eu usei a própria linha que já estava na costura anterior para poder fechar. Eu fechei com essa costura, pegando as pontas e dando vários pontinhos até finalizar. Não fiz ponto chuleado não, fiz ponto aleatório mesmo. Coques prontos! E a parte que eu mais gosto, que são os sapatos. Comecei colando o peito do pé bem ali na parte da frente, do lado avesso. E aí fiz uma costura, desvirei para poder encaixar na sola. A sola, muito simples, 3 vezes papel paraná e o fundo de feltro. Encaixei ele certinho, a própria linha da costura inicial usei para fazer o caseado e segui em frente. Próximo passo, o enchimento. Inicialmente só na parte da frente, para deixar bem redondinho esse peito do pé. E aí, coloquei cola quente bem lá atrás para poder colar essa perna no fundo do papel paraná. Reparem que vai ficar sobrando espaço e é nesse momento que tem que colocar mais fibra. Para unir esses dois elementos, o sapatinho com a perninha, usei o pontinho invisível com a linha pipa para ficar bem forte e não soltar. Depois eu vou fazer um vídeo desse ponto que é tão querido, mas também que é um bicho de 7 cabeças para algumas pessoas. Então eu vou mostrar como é fácil você desenvolver o seu pontinho invisível. Conforme fui costurando, fui colocando mais enchimento até finalizar, e para dar um detalhe, eu camuflei essa junção com a pontinha da agulha. Finalizando esse sapatinho, peguei 2 fios de linha de crochê, um fio com 2 miçanguinhas de cada lado e o outro fio sem nada. Fiz a amarração ali na junção da perninha com o sapatinho, fiz o lacinho, fixei esse lacinho bem ali para não soltar. O fio que estava sem a miçanga eu tirei, cortando, né? E aí, a miçanguinha eu subi e para fixá-la no fio, passei cola quente e puxei ela para baixo, para ela ficar coladinha e não soltar. Depois é só cortar. A blusinha já caseada nas laterais, encaixei ali no corpinho, fui ajeitando bem direitinho. Depois, a tirinha da gola, colei seguindo o formato da gola.
As manguinhas dessa blusa, peguei os círculos, fiz o pontinho chuleado em toda a circunferência, que eu tô muito metida, e aí posicionei no bracinho e puxei, deixando bem apertadinho, mas cuidado para não arrebentar a linha, que vai dar um trabalho para fazer de novo. E assim ficaram as manguinhas bem bufantes. Eu vou colar nesse corpinho, mas se você quiser, você pode fazer os bracinhos articulados que eu já ensinei aqui no canal. Para compor o look, desenvolver essa jardineirinha muito fofinha, o bolsinho, essa parte aí que eu tô caseando é a lapela, 2 vezes a lapela. Caseei e desvirei, tá? Mas você pode casear sem desvirar, porque eu tô nessa mania de desvirar o caseado, que não é uma regra, tá? É questão de gosto. Então, eu fiz isso, posicionei ali no meio da saia, das 2 partes, deixando bem alinhadinha ali, para poder fazer mais uma costura unindo essa lapela no meio da saia. Fiz o caseado nas 2 extremidades da saia, deixando as pontas abertas. Desvirei essa costura, olha só como que fica. Depois de desavessado, é só costurar essas pontas e, para finalizar, apliquei o bolsinho usando o ponto palito. Só encaixar entrando arrochado mesmo, que é assim mesmo que tem que ser. Calma que já tá acabando, tá? Aí, pra dar um tchan, eu peguei um pedacinho de tule que eu tinha aqui, fiz um franzido e coloquei por baixo dessa saia. E as alças, não tem mistério, é só colar lá na parte da frente, fazer um X na parte de trás. Cortei o excesso da tirinha e enfiei aí no cós. Pode passar uma colinha também que não tem problema. Cabeleleila Leila em ação, passando o blush nessa bonequinha para deixar bem rosada. Passei ele também no centro do rostinho, sombra rosinha ali em cima do olhar. Também passei ali no cabelinho para dar um contorno. É só uma sujeirinha de sombra, gente, não é passar muita não. Depois peguei cola quente, coloquei ali no buraquinho na parte de trás e encaixei o palitinho. Esperei esfriar. Depois passei cola ali nessa parte do cabelinho solto para dar acabamento nessa colagem toda aí do pescocinho. Agora o momento de sugestão do coque do cabelinho, né? Você pode colocar na parte de baixo igual eu fiz, botar na parte de cima da orelhinha, botar mais pro topo da cabecinha, aí você que sabe. Mudei a boquinha no meio da gravação, aproveitei que já estava vincado ali nos cantinhos, só cortei e colei. Pra dar um arzinho mais cut nessa bonequinha, peguei esses recortes de feltro que eu já tinha aqui em casa e aí montei seguindo o formato a espiral da própria florzinha, que é enrolar e depois colar o fundinho ali. Ó, se você já tá gostando de tudo que viu até agora, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as presepadas aqui do canal, hein? E a tiarinha não tem mistério. Peguei uma fitinha de cetim, achei o meio da fita e fui colando as florzinhas. Ah, meu Deus, para dar um charme a mais nessa bonequinha, decidi fazer umas sardinhas. Fiz o teste com essa caneta em gel, que foi assim, top de linha as sardinhas que ficaram. Essa caneta é da Uniball. E esse foi o resultado final da bonequinha Candice. Comente aqui embaixo o que você achou. Um beijo, tchau!